Olá, meu nome é Etiele dos Santos Limberger, faço parte do grupo da empresa Skate Mania e a gente está fazendo a apresentação hoje através de vídeo. O que dizer sobre a empresa, né? O Skate Mania, a gente sempre teve problemas desde o início ao usar o simulador com finanças. O nosso financeiro sempre foi muito ruim, nós não tomamos as decisões certas na hora de escolher preço, na hora de fazer empréstimos, na hora de investirmos, a gente não conseguiu investir para dar férias, a gente não tomou as decisões, as melhores decisões. O grupo sempre foi muito unido para tomar as decisões. Nós tivemos poucos atritos, os atritos que a gente teve não causou nenhuma briga muito grande, mas todos os atritos e as discussões que nós tivemos, elas foram resolvidas na hora da decisão. Sempre na hora de tomar as decisões, quando a gente era presencial, né, nós se reuníamos na faculdade, porque eu, por exemplo, não tenho computador em casa, daí a gente se reunia na faculdade para ter mais tempo, tudo, para poder tomar as decisões todos reunidos. Quem não podia estar junto, a gente tentava falar por WhatsApp, ou se a pessoa realmente tivesse imprevisto e não pudesse comparecer, a gente entendia. Tudo bem, imprevisto acontece. E quando foi a distância, para nós ficou melhor, porque as decisões elas eram tomadas por WhatsApp. Então a gente já tinha um grupo, né? A gente fez o grupo bem no início das aulas. E nesse grupo a gente tomava todas as decisões, decidia junto, nenhuma decisão foi tomada sozinha, sempre quando alguém tinha alguma opinião a gente ouvia, então era tudo bem pensado nas decisões, mas infelizmente não foram as melhores decisões, tanto que a gente vê pelo nosso ranking, né? A nossa empresa, até o período 7, que é o que a gente apresentou no trabalho, a gente terminou em nono lugar. Deixa eu verificar aqui só um momento. A gente terminou em nono lugar no ranking, desculpa. Então não é uma posição boa, né? A gente tem uma faixa de mercado boa, na minha opinião, eu acho, na opinião dos meus colegas também, que é um pedaço de mercado bom, porque tem 12,7%. Então eu acredito que foi a nossa jogada que não deixou boas decisões, por isso que nós não ficamos com uma posição melhor, porque as nossas vendas até elas não eram tão baixas, várias vezes nós ficamos com a nossa demanda muito alta e a nossa produção muito baixa, então acho que as estratégias que nós usamos não foram boas, isso a gente aprendeu muito, porque eu particularmente gostei, me irritei muito com o simulador, mas gostei de mexer nele porque ele te dá uma visão geral do que é uma empresa. Tu consegue ver que ter uma empresa não é nada fácil, que as decisões elas são difíceis, entendeu? Eu já fui gestora numa empresa e tomava algumas decisões, mas eram as decisões do setor que eu era gestora. Então eu tinha a responsabilidade de tomar aquelas decisões. E sempre tinha decisões positivas e decisões negativas. Mas nada como um simulador que uma decisão, por exemplo, pode levar a empresa à falência. Então, para mim, foi muito importante essa etapa do simulador para a gente ter esse desenvolvimento na faculdade, na disciplina. Os nossos resultados não são bons, como vocês podem verificar. O nosso financeiro foi muito ruim. Nós tivemos compra compulsória, nós tivemos valores negativos, o nosso caixa ficou com um valor muito alto. No final, a gente fez um empréstimo no período 7 de R$ 1 milhão para tentar melhorar a situação da empresa. De R$ 1 milhão e em 3 parcelas, mas a gente não conseguiu, não foi uma estratégia boa. Nos próximos períodos a nossa situação piorou, a gente está tentando deixar o melhor possível com todas as decisões, porque para nós é importante a gente conseguir melhorar, mas acho que a gente não vai conseguir. E a gente deu férias no 8º período, a gente devia ter dado antes, a gente deu férias no 8º, deixou para a última hora, também não foi uma boa decisão, mas eu acredito que o que o simulador tinha para nos ensinar, ele nos ensinou. Então, eu acho que todos nós aprendemos que é muito importante cuidar das decisões, saber as decisões a serem tomadas, para se tiver prejuízo, ser o menor possível. Boa tarde. Me chamo Everton, faço parte do grupo da empresa Skate Mania, tá? E, e analisando os resultados agora nas dos últimos períodos, eu pude ver que a gente teve uma queda, principalmente a partir do do quarto período, desculpa, do terceiro período. E no quarto período a gente acabou caindo ainda mais. Chegamos até um ponto em que chegamos a ser o último colocado. Mas, de acordo com as devidas decisões e tudo mais, como um grupo era unido, a gente
trabalhou de forma para que a gente conseguisse melhorar os resultados, a gente conseguiu desenvolver uma estratégia um pouco diferente. A gente conseguiu fazer com que a partir do sexto período a gente caísse começasse a aumentar as posições e chegando no período sétimo na nona posição. Mas a partir do oitavo período a gente acabou chegando na oitava posição. Eu sei que o vídeo é só para fazer até o sétimo período, mas queria deixar o registro que a partir do nono período, do oitavo e do nono período, a gente conseguiu melhorar ainda mais a posição. Eu acho que a- o simulador é uma boa ferramenta para isso e ajuda a gente a ter uma boa ideia de como administrar a empresa, porque diante dos resultados a gente percebe o quanto é importante a gente analisar e tomar decisões de acordo com os demais acionistas da empresa, tudo em conjunto, onde se aplica a questão dos investimentos, da compra de insumos, dos valores de venda, das condições de pagamento e, uh, e tudo mais. Também a gente pode perceber que muitos indicadores eles são bem cruéis, na verdade, né? E tipo assim, não deixa muita alternativa, onde se tu tomar uma decisão errada, tu acaba ficando prejudicado ou não tendo uma rentabilidade muito boa, ficando às vezes até no prejuízo. A gente trabalhou de uma forma em que a gente conseguisse melhorar os resultados dias a dias. Só que até então são 9 rodadas e a gente tem melhorado isso mais, porque a gente adquiriu através de empréstimo algumas contas, algumas dívidas, e as dívidas teriam que ser pagas num formato de pagamento e as vendas num outro formato. E isso faz com que a gente não conseguiu evoluir muito no ranking das posições. Tudo isso fez com que a gente se mantesse pelo menos até a nona rodada na oitava posição. O que eu tenho para dizer é isso, é uma ferramenta para quem nunca trabalhou, um pouco difícil, mas aos poucos a gente consegue administrar e fazer muito bem feito o trabalho, né? É uma questão de conhecimento, de aprendizado. Então, eu acredito que é uma ótima ferramenta, mas que a gente precisa explorar ela ainda mais. E conforme vai passando, a gente acredita com certeza que pode melhorar os resultados. Oi, eu sou a Juliana Oliveira Weber, eu faço parte da equipe da empresa Skate Mania e eu vou apresentar alguns indicadores sobre a nossa empresa. A nossa empresa ela está situada na primeira região do simulador. Agora eu vou falar um pouco sobre os indicadores caixa, recursos de produção, estoque e compras compulsórias. Eu vou começar com o indicador caixa. Eu vou falar mais especificamente do último período analisado, o período 7. Como dá para ver no gráfico, as nossas entradas e saídas são praticamente o mesmo valor e no período 7 foi possível a gente ficar com um saldo positivo porque nós fizemos um empréstimo de R$1 milhão nesse período. Como dá para ver no gráfico, a maioria dos nossos saldos em todos os períodos são praticamente zerado, e isso se dá a muitas dívidas que nós temos, enfim. Já no indicador recursos de produção, a gente pode observar que as nossas horas disponíveis de máquinas e de pessoas sempre foi crescendo ao longo dos períodos. Isso porque quase sempre em todos os períodos nós comprávamos máquinas e, sendo consequência disso, contratávamos mais funcionários para a nossa fábrica. Lá nas primeiras rodadas do simulador, a gente quase conseguia zerar as horas ociosas. No período 3, conseguimos o feito de zerar as horas ociosas tanto de máquinas quanto de pessoas.
Agora, no custo unitário de produção de cada skate e o preço de vendas. Nas primeiras rodadas do simulador, a gente não procurava saber quanto que saía para produzir cada skate. A gente começou a prestar atenção nisso lá pelo período 5 ou 6. Diante disso, a gente determinava o preço dos skates por região com base no portal de notícias do simulador e vendo o preço praticado pelas outras empresas. Agora eu vou falar sobre o indicador de estoque de produtos acabados, produção, demanda e vendas em unidades. A nossa equipe, ela sempre tentou produzir com o máximo da capacidade produtiva. Na questão da demanda, a demanda era quase sempre igual à nossa produção. Eu vou falar mais um pouco a respeito do período 4. Esse período era um período atípico, onde era um período de sazonalidade alta, e por consequência a demanda iria aumentar 60%. Pensando nisso, no período anterior compramos 3 máquinas, mas por alguma questão essas 3 máquinas novas não apareceram, não chegaram, não sei o porquê. E com os nossos preços bons, a nossa demanda foi lá em cima. Mas como não tínhamos as máquinas novas para produzir, não pudemos atender a demanda que tivemos, que foi perto de 20.000 unidades, como dá para ver no gráfico. Já na questão de compras compulsórias, de 7 períodos, zeramos elas em 3 períodos, no terceiro, no quarto e no quinto, e quase chegamos perto de zerar no período 1 também. Já no período 7 tivemos uma compra compulsória bem grande, porque no período 8 tínhamos que dar férias, e lemos no portal de notícias que a demanda iria aumentar neste período, por isso decidimos que os funcionários fariam 1 hora extra por dia. Tomamos esta decisão porque estávamos com receio de que não poderíamos produzir nada no período 8, e com essa tomada de decisão entramos em compra compulsória. Olá, boa noite, professora. Eu sou a Gabriela Guimarães e vou apresentar alguns indicadores da fábrica de skate Mania. O primeiro deles é com relação ao caixa, as entradas, saídas e o saldo, destacando os períodos 2 e 7, onde a gente obteve valores positivos no caixa, né? Teve a sobra desses caixas por conta dos empréstimos de capital de giro que a gente pegou nesses 2 períodos, né? Foram até valores bem expressivos. Então, por isso que a gente acabou ficando com esse saldo. Já nos demais períodos, a gente acabou sempre ficando com a saída maior do que as entradas, ou que nem no período 4, 5 e 6, que os valores ficaram iguais. O próximo indicador referente a custo unitário de produção versus preço de vendas, a gente acabou sempre ficando abaixo da média, né? O nosso preço unitário sempre abaixo. Isso também foi um ponto negativo, pois a gente acabou não tendo lucro suficiente, né, para quitar as despesas dos períodos. Referente aos recursos da produção, vou destacar ali o período 4, referente às horas ociosas de máquinas, que a gente acabou não se atentando à informação que estava no simulador, referente à compra de 3 máquinas que a gente fez no período anterior. Ali a gente achou que elas não estariam disponíveis, mas na verdade elas estavam, e a gente acabou não considerando no cálculo de produção, aí gerando aquele valor bem alto de horas ociosas das máquinas. O próximo indicador referente a estoque de produto acabado versus produção, versus demanda, versus vendas, dando destaque também para o período 4, onde a gente acabou gerando uma demanda muito alta, também foi um ponto negativo, pois a gente acabou não conseguindo entregar toda aquela demanda que foi gerada. O próximo indicador demonstra só os totais de vendas de cada período. Com relação às compras compulsórias, a gente teve problemas ali no período 1, 2, 6 e 7, que acabou gerando esse custo de compra compulsória.
Com relação ao empréstimo versus os juros, como eu já tinha mencionado anteriormente, né, que no período 2 e 7 a gente acabou pegando valores bem expressivos de empréstimos, o que também não foi tão bom, porque acarretou muitas despesas referente a juros desses empréstimos. A questão da margem líquida, também apesar da maioria dos períodos estarem ali com valores positivos, né, as porcentagens positivas, não foi tão bom, porque em nenhum desses períodos a porcentagem ficou maior que 10%. Com questão ao resultado líquido, destacando ali os períodos 4 e 7, onde ali teria, né, sinal de alerta, porque ali pode significar problemas na disponibilidade de caixa, então não sendo bom esse resultado. Com relação à posição do ranking versus a rentabilidade versus o market share, a gente, apesar de ter um market share bom, como a nossa rentabilidade ela não foi boa, o ideal seria que esses dois fatores precisam estar equilibrados para o resultado final ser bom, né? Ser assertivo. Então, daí para finalizar, como a gente não tinha muitos conhecimentos de finanças, a gente acabou tendo esse problema, né, de estar contraindo esses empréstimos, tendo muitas despesas, o que a gente acabou daí não tendo os resultados, né, satisfatórios nas rodadas. Obrigada.